Estamos chegando para mais uma aula de história, sejam todos bem-vindos. E na nossa aula de hoje eu vou continuar explicando para vocês a matéria que a gente começou na aula anterior sobre a história da África. Nós estudamos aí na aula anterior que a história da África se remete aí muito da nossa história aqui do Brasil, né? Comentei com vocês por alto aí até da questão da escravidão, né? Quando os negros se espalharam pelo mundo afora, inclusive veio aqui para o Brasil. Falamos na aula anterior da questão da fome, da miséria, que a África transparece isso para a gente nos dias de hoje, tanto nos jornais quanto em alguma matéria relacionada à África nos dias de hoje. Comentei com vocês também que mesmo a África passando por essa miséria que a gente vê muito comentar nos telejornais, né? Enfim, a África ainda é um continente que tem muita riqueza. É um dos continentes onde tem mais ouro localizado que não está sendo aí, né, mexido nos dias de hoje. Então, a gente vê a parte boa, mas também tem a parte boa que é um território muito rico na questão da mineração. E na nossa aula de hoje, o que nós vamos aprender? Nós vamos aprender um pouco sobre o continente, sobre algumas heranças e sobre também até a questão da escravidão, que eu falei que ia focar mais um pouco na nossa aula de hoje. Então, espero que vocês estejam preparados para a gente ter uma ótima aula e para a gente finalizar sobre essa história da África, onde tudo começou. Na matéria anterior a gente estudou sobre as grandes navegações, né? Citamos até um pouco, talvez, também da questão da escravidão, que vieram para cá também na questão das grandes navegações. E vamos falar então, finalizar um pouco então sobre a história da África. O continente africano, né, pra você ver, a África é tão rica, tão poderosa na questão da sua história, que ela não é apenas um território, é um continente. E de lá desse continente aí, a gente tem muita herança também nos nossos dias de hoje. Mas a história da África, vou voltar um pouquinho bem lá atrás, ela é próxima da gente desde a época que aconteceu esse fenômeno chamado Pangeia. O que seria Pangeia? Acho que vocês já tiveram a oportunidade talvez de observar ou estudar isso em geografia. Foi justamente aquele deslocamento que aconteceu aí na Terra, no qual dividiu alguns continentes e também surgiu alguns outros continentes. Se você analisar, né, essa parte aqui do mapa aqui, aonde está a África, se você pegar o nosso continente americano junto com o Brasil, encaixa direitinho. Porque segundo alguns historiadores, segundo alguns geógrafos, quando aconteceu a questão da Pangeia, deslocou. Então ficou um pouco mais longe essa questão aí africana do nosso território americano, mas tem uma época da nossa história que era muito próximo, tá? O território é muito próximo, tanto se você pegar o mapa da África junto com o do Brasil, do continente americano, encaixa direitinho ali antes desse episódio, desse fenômeno chamado então a Pangeia, ok? Vamos continuar então, meninos. Vamos falar um pouco da geografia da África. Se a gente for analisar, gente, o continente africano ele é muito rico na questão territorial também. Isso aqui, gente, é simplesmente um mapa que mostra para a gente aí a questão da diversidade de território que tem dentro da África. Olha só quanto território aí, né? E a gente observa muito, né, principalmente quando tem eventos de esporte aqui no Brasil relacionado à corrida, como que os africanos vêm como tendo sempre destaque aí e ganhando. Por que eles têm esse título aí? Se for analisar a parte da geografia da África, lá é um território mais plano do que tem morro, né? Território aí que possa dificultar até alguma atividade física deles. E com isso facilita muito. Por isso que o treino deles lá na África fica muito mais fácil, o dia a dia deles, a questão de se locomover para um lado e para o outro é muito mais fácil. É um território mais plano do que tem morro. Então isso facilita muito. Por isso quando eles vêm aqui, tanto na corrida de São Silvestre ou algum outro tipo de esporte relacionado à corrida, os africanos têm sempre destaque porque eles estão acostumados. E esse mapa mostra para a gente aqui a diversidade de território que a gente tem lá na África e boa parte deles aí sempre planos, ok? Vamos lá, presença de vários rios. Tem muitos rios famosos dentro da África, a gente ouve falar. A gente estudou muito isso na matéria do sexto ano. Então vamos conhecer alguns rios aqui, ó. O rio Nilo, que faz parte lá do Egito, que a gente estudou na matéria do sexto ano, que é um rio muito famoso dentro da África. Lembrando que o Egito faz parte do continente africano. Temos aqui, ó, Rio Congo, Rio Níger, Rio Zambezi, enfim, esses rios aí que são mais conhecidos e que favorecem aí. Se a gente for analisar, o continente africano ele é muito seco na questão de água. Então temos sim esses rios de destaque, né, que essa água
água doce que eles podem estar consumindo, mas não tem grandiosidade de rios igual a gente vê em alguns outros territórios ou até mesmo em alguns outros continentes. Então, tem presença de rios famosos, sim, mas a questão de grandiosidade, de muito volume de água, a gente não vê aí muito no continente africano. Por isso, então, a escassez aí de água, ok? Então, nós conhecemos aí alguns rios e toda a história da África que a gente conhece, tanto na apostila de vocês, nos livros, ou até mesmo que eu estou passando para vocês aqui, ela vem perpetuando e passando de geração para geração. E quem que é o responsável por estar passando essa história? São os griots. Quem são os griots dentro da África? Os mais velhos, as pessoas mais antigas que têm aí, né, carregando, né, na sua trajetória de vida uma carga muito bacana da história. E eles sempre reúnem, eles têm um hábito, né, essa parte histórica da África, de reunir geralmente aí as crianças, as pessoas mais novas, os griots, que são as pessoas mais velhas, e está transmitindo para essas pessoas mais novas aí a sua história, o seu conhecimento, o seu exemplo de vida. Então é muito bacana a gente observar aí, né, que os griots, a gente sabe muita coisa da história da África, a gente agradece aí os griots que vem sempre passando então aí de geração para geração, que são chamados então de griots, ok? A África, gente, é conhecida como o berço da humanidade. Nossa, Wander, quando você fala berço da humanidade, o que você está querendo dizer? Que lá onde a gente fala de berço, que é o surgimento de tudo, proporcionou, no caso aí, povos para todo mundo. Por que povos para todo mundo? De lá da África, quando começou então a questão da escravidão, foi deslocado pessoas para várias partes do mundo, não só aqui do Brasil, quando a gente fala de escravidão, não. Por isso que é conhecido como berço da humanidade. E de lá surgiu então pessoas para vários territórios. Prova disso, né, que a gente já deu até uma pincelada esse ano na matéria, quando a gente fala sobre o fóssil Luzia, que foi um dos primeiros fósseis encontrados aqui na nossa região, principalmente aqui em Minas Gerais, que é descendente de um africano. E segundo a história veio relatar para a gente, um dos primeiros povos que vieram de outro território para morar, para habituar aqui no nosso território, talvez nem seriam nem os índios, mas sim os africanos. E está aí a prova, então, que lá seria o berço e, por que não, o berço da humanidade, ok? Vamos conhecer alguns povos mais famosos, alguns territórios mais famosos dentro da África? Apresento para vocês aqui Gana. Gana é muito famoso entre nós aqui, principalmente na época da Copa do Mundo, onde tem vários jogadores aí que são oriundos de Gana. Então Gana é muito famoso. Xangai, né, essa parte aqui, e reparem, gente, que esses templos aqui lembram muito o islamismo, que foi essa matéria que a gente estudou. E vários povos dentro da África, até os dias de hoje, são adeptos ao islamismo. Interessante a gente saber e frisar que eles continuam dando seguimento à expansão islâmica desde aquela época que chegou dentro da África. Então, Xangai, muitos deles são adeptos também do islamismo. Outro povo que eu trouxe para vocês aqui seria os mandingas, que tem aquela questão mais de raiz africana mesmo, com questão de danças, com questão de costumes, com questão de gastronomia, e é muito forte, então, entre os mandingas, que é também um povo aí oriundo da África. Vamos falar agora da escravidão. A escravidão, gente, né, quando a gente fala um pouco da escravidão, a gente fica meio que triste, meio chateado de rever e relembrar um pouco como que era tratado, né, o negro era tratado. Mas já adianto para vocês, a escravidão ela começou dentro da África, isso mesmo, olha lá. Tribo escravizava outra tribo para estar trabalhando. Então não foi uma coisa nova, inovadora de outro território que chegou lá e pegou eles como escravos, não. Essa escravidão começou dentro da África e de lá, como deu certo, outros territórios então iam até lá, compravam então o escravo e traziam para estar trabalhando então no serviço pesado. E a gente vai observar nesse videozinho que eu separei para vocês aqui, se é verdade ou mentira isso que eu acabei de falar. Se eles escravizavam entre eles e logo depois eram vendidos. Então, queria muito que vocês prestassem atenção. É um trechozinho de um filme que fala sobre a escravidão e que relata para a gente aí como que era o tráfico de escravos vindo para outros territórios, precisamente então aqui para o nosso território, precisamente então aqui para o Brasil. Vamos acompanhar comigo então um trecho então desse vídeo que mostra para a gente sobre a escravidão. Vamos acompanhar.
fait. Bien, Benga. Adumba Golé. Oh, papa, tu as vu le gars le fait. Que je parle n'a fait. Oh! Sembe. Apa we lo? Dios te bendice, hijo. Dios te bendice. Dios os perdona y os ama a todos. Ala, que Dios os perdona. Por favor, mi princesita africana. Por favor. Enséñame este baile. Esto tampoco no le das nada. No me toques. Estas sí están bien. Mira. Tampoco esto no suena. Este está enfermo, no le des nada. Dales comida solo a los que están sanos. Vea. Esto sí. Esta no. Esta no. Mira esta.
Abra. ¡Váyanse adelante! ¡Sigan! 1300. ¿Está todo bien? Sí, todo bien. Pode. Pode. ¿Cómo se puede? ¿Cuánto se van? Vamos a la papel. ¡Señores! ¡Saludables! ¡Fuertes! ¡Siempre soy yo! ¡Vamos, señores! ¡Aquí tenemos paz! ¡Paquetes! Ese es el tipo que es del demonio. Demonio. Oh, sí, lo conozco. Lo conozco. Tenemos poco tiempo. Negro jirafa. Vamos, que tenemos poco tiempo. Un negro boboso. Flaco alto. Otro flaco. Sigue abajo. Negro Bernardo. Bernardo. Abajo, todos abajo. Tá, e gente, mostrou pra gente esse vídeo aí, né, da questão da escravidão. É um pouco pesado a gente ver que era realmente dessa forma. Muitos desses escravos nem chegavam ao seu lugar, né, o seu destino, porque ou eles eram mortos por causa da higiene, que vocês acompanharam aí no vídeo, da questão dos navios tumbeiros que eles eram conhecidos, ou até mesmo cometiam o suicídio, igual a gente pôde observar nesse vídeo aí, tá bom? Agora vamos falar sobre a influência dos africanos aqui no Brasil. Claro que tem, né? É nítido, né? No nosso dia a dia, no nosso cotidiano, a gente vê muita influência. Em vários fatores, principalmente na questão cultural, na questão de dança, na questão de comida, né? A capoeira é um grande exemplo disso. A capoeira é uma dança típica, né, dos africanos, que aqui na nossa cidade de Barroso nós temos um grupo de capoeira e tomara que não pare por aí, tomara que as gerações de hoje continuem perpetuando então aí, né, essa dança africana que é a capoeira, porque é a origem de tudo, né? Até a questão das músicas, a questão da fala das músicas, vem tudo de origem africana e a capoeira é uma grande herança africana para nós aqui no Brasil. Comidas nem se fala, né? Aqui tem um exemplo aqui de um acarajé, mas no nosso dia a dia, como a feijoada, como o próprio angu que a gente come no nosso almoço aí quase que sempre, é uma comida típica oriunda lá da África. Então tá aí, né, a comida que é uma grande herança trazida por eles aí, e que a gente tem sempre o costume aí, às vezes no dia a dia, estar consumindo e nem sabe de onde que veio e tem essa origem aí. Roupas também, roupas africanas, ou até mesmo cabelo africano, né? Há um tempo atrás aí as mulheres estavam usando muito turbante, que é uma moda africana, roupa estampada, roupa colorida, que também aí tem essa origem de estar misturando as cores através das vestimentas e através das roupas, ok? Bom, meninos, sobre a África, era isso que eu tinha para falar para vocês na nossa aula de hoje, sobre a história da África, ok? Espero que vocês tenham compreendido direitinho
E para a gente finalizar, nós vamos fazer o nosso Hora da Revisão, isso mesmo. Então, prepare o caderno de vocês aí para vocês copiarem, então, as perguntas do Hora da Revisão para a gente, então, finalizar aí sobre a história da África, ok? Então, vamos lá. A primeira pergunta é essa aqui, ó. Por que a África é conhecida como o berço da humanidade? Expliquei na nossa aula de hoje. Por que a África é conhecida como o berço da humanidade? Qualquer dúvida pode voltar na teoria que está tudo explicadinho para vocês lá, tá bom? A outra pergunta é essa aqui. Quem eram os griots? Tá bem fácil, expliquei na nossa aula de hoje. Quero que vocês respondam para mim quem eram então os griots. Próxima pergunta. Como era feito a escravidão? Como era o processo de escravidão? Também acabamos de ver um vídeo que explicou direitinho para a gente esse processo de escravidão. Como que era feito, de onde que era, como que era feito o percurso. Pode explicar direitinho com as palavras de vocês, ok? E a outra pergunta, a última pergunta do Hora da Revisão é essa aqui. Cite 2 povos que originou então a África. De onde então surgiu então, esses povos que deu origem à África. Citei alguns para vocês aqui, que são os mais antigos. Você pode escolher 2 então e escrever para mim então na pergunta número 4. E para a gente finalizar melhor ainda, vou deixar para vocês uma atividade da apostila que dá super tempo para vocês fazerem então a nossa aula de hoje, além do Hora da Revisão, que é na página 74. Vocês vão fazer para mim o exercício número 9 e número 10 para a gente finalizar então a matéria então sobre a história da África. Então, Hora da Revisão e página 74, exercício de aprendizagem número 9 e número 10. Não esqueça de mandar foto para mim, tá? Para me ver se realmente vocês aí fizeram então a atividade de vocês, ok? Então, espero vocês então na nossa próxima aula, no qual nós vamos começar então até a apostila nova de vocês, a apostila número 3, com a matéria nova bem legal para vocês, ok? Então, grande abraço para vocês e eu te espero então no nosso próximo encontro, na nossa próxima aula. Até lá!